Olá, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo agora a segunda parte do livro de Eclesiastes, no versículo 7 ao 30, ao versículo 12. E no versículo 7 está falando sobre as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Então, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e vamos ler. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio, e o suborno corrompe o coração, né? Então, a verdade, né? A verdade faz endoidecer até ao sábio, né? Porque é uma opressão. E o suborno corrompe o coração. Então, o suborno faz com que uma pessoa de Deus se desvie, entre em pecado, né? Porque o suborno é maldade. Se alguém suborna, isso acontece muito nos dias de hoje, quando uma pessoa errada suborna uma pessoa para que ele passe por correto, por certo. Isso é muito abominável aos olhos de Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. É melhor ter paciência de espírito de que ser exaltadamente de espírito. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas porque foram os dias passados melhor do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito
que vem do sol, né? Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor, né? A sabedoria dá vida ao seu possuidor, né? Quem possui excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida, né, ao seu possuidor. Se você possui conhecimento, né, uma excelência de conhecimento e de sabedoria, então a sabedoria vai dar mais vida, né, a quem a possui, tanto o conhecimento quanto a sabedoria. Atenta para as obras de Deus, para as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto, né? Ninguém vai endireitar o que Deus fez torto, né? Ninguém. Isso é uma pergunta. Atenta para a obra de Deus, né? Porque quem poderá endireitar o que Deus fez torto, né? Ninguém pode. Se Deus fez torto, porque é para ser torto, né? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, né? Então, o homem não tem o poder de descobrir o que vem depois do homem, só Deus, né? Então, se goza no dia da prosperidade, goza do bem dela, né? No dia da adversidade, considere também a adversidade, porque foi Deus quem fez a ambos, a oposição e a posição, no caso, né? E aquele que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Então, né, o justo, né, o justo perece, morre na sua justiça, né? Ele adoece, ele sofre aflições por ser justo, né? Ele adoece, como Jó, né? Jó era um homem justo, ele adoeceu, sofreu, Deus permitiu, né, que ele sofresse, e como ele era justo, se reclamou, mas perseverou em Deus, porque aquele que está em Deus, ele perece, ele morre, né? Mas na sua justiça, né, ele também predomina. Já o ímpio também demora para morrer, né? Porque os seus dias são maiores de maldade, mas, ao contrário do que é justo, ele não se perde, o justo não se perde, mas o ímpio pode até viver mais do que o justo, como está dando exemplo aqui, que o ímpio prolonga os seus dias, né? Os dias dele até demora mais fazendo maldade, mas o seu retorno é a perdição. O justo pode ir para a vida eterna, mas o ímpio, mesmo o justo morrendo antes, perecendo antes, na justiça, morrendo, ele vai morrer primeiro do que o ímpio, né? Ele vai morrer antes,
com alguma coisa, com alguma doença, alguma aflição, mas como ele é justo, ele vai ser recebido por Deus. E o ímpio, que vai ainda, talvez, demorar, prolongar os dias de vida dele o dobro do que o justo, ele vai até demorar a morrer, né? Na sua maldade, mas não vai ter a vida eterna, e sim a perdição eterna, porque os seus atos são malignos, são maldade, né? Prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja um alerta também, né? Para que a pessoa justa também não seja, queira ser justo demais até, né? Eu sou justo, porque eu sou justo, eu vou ser mais justo ainda. Então, Deus fala que não seja justo demasiadamente, não seja justo demasiadamente, nem demasiadamente sábio também, porque que te destruirá a ti mesmo, né? Com sabedoria até o seu limite, né? A sua justiça até o seu limite, não ser justo demasiado, nem sábio demasiado, porque isso lhe trará a sua própria destruição. Então, se você é justo, seja justo cautelosamente. Se você é sábio, seja ser sábio cautelosamente, não além daquilo que é para ser, para que não se destrua a si próprio. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora de teu tempo. Então, o ímpio também, né? Não pode ser ímpio além daquilo que ele pode ser, porque também ele não pode fazer loucura além daquilo que é para ser, a sua loucura, porque ele morre antes do tempo, né? Ele morre antes do tempo. O ímpio também morre antes do tempo. Vou dar um exemplo: um ladrão, ele rouba, né? Se ele rouba devagarzinho, pouquinho, é proibido por Deus, é um ímpio fazer roubo. Mas se você, um ímpio, está fazendo um roubo, achou bom, e logo em seguida vai fazer outro, em seguida vai fazer, o que é que vai acontecer? Ele pode levar um bocado de tiro e morrer antes do seu tempo, né? Ele morreria fora do seu tempo, porque cada um tem um tempo determinado de vida por Deus. Mas o homem, né, impetuoso, ímpio, ele pode procurar a sua morte antes do seu tempo, por ser impiamente, demasiadamente. É isso, né? É como uma pessoa ímpia vai para um bordel uma vez, assim, perdida, tudo bem. Mas se ele quer estar lá toda semana, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar uma AIDS e vai morrer antes, né, daquele tempo pré-determinado para que Deus preparou para ele morrer. Porque Deus sabe a vida do ímpio e sabe a vida do justo, né? Todos esses dois, Deus vê com os mesmos olhos. Não aceita, né? Deus não aceita a impiedade do ímpio. Deus aceita a justiça do justo. Ambos são diferentes. O justo terá a vida eterna, o ímpio terá o lago de fogo, né? O inferno, no seu último dia, né? Isso é o que Deus vai dar para todo ímpio que não vier a se arrepender.
O ímpio está dentro da legião de Satanás. O justo está dentro da legião de Deus, dentro da igreja de Deus, a igreja verdadeira, né? O ímpio está dentro da igreja falsa, adorando outras coisas, seguindo o mandamento de homens, né? O ímpio está roubando, está matando, está se prostituindo, está se embriagando, e etc, e etc, e etc. O justo, ele está tomando conta da sua vida, ajudando ao próximo, ajudando ao necessitado, ajudando ao da família, ajudando ao seu inimigo. Essa é a função do justo dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? A única e verdadeira. Muitas tem por aí, mas são falsas. São igrejas criadas pelo homem. Basta ler em Atos 20, 28, que foi Deus quem criou a igreja verdadeira para que nós congregarmos, né? Quando estamos em um local, né, numa sala, estamos dentro da doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, nós estamos congregados na igreja de Deus, que é o próprio Cristo. Nós somos membro, Cristo é a cabeça da igreja, né? Que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então, nós somos membros da igreja verdadeira. Quando estamos reunidos, congregados, né? Estamos dentro da igreja, dentro da doutrina de Cristo, dentro dos mandamentos de Cristo, fazendo aquilo que é com amor, que é o primeiro mandamento, né, da doutrina de Cristo, e etc, né? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retire a tua mão, porque quem teme a Deus, né? Quem teme a Deus escapa de tudo isso, né? Então, da pessoa que é temente a Deus, né? A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, um homem sábio, né, que adquire sabedoria, ele é mais forte, né, mais poderoso do que mais 10 poderosos, né? Os poderosos, para um que tem sabedoria, né, ele é muito mais forte. Mas, na verdade, que não há homem justo, né? Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, né? Todos nós pecamos, né? Mas o que está seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, não é que ele não peque. Ele peca, porque senão Deus não falava aqui dizendo que quem era mais justo do que Jó, né? Jó era um homem justo e sofreu o que sofreu, passou, Deus deu aquela aprovação a ele para atestar a sua justiça, a sua fidelidade, né? E mesmo assim, ele também pecou, né? E nós que estamos também em Cristo, dentro da própria verdadeira igreja que Cristo adquiriu, por seu próprio sangue, nós também pecamos. O nosso pecado não é como o pecado do ímpio, porque o ímpio procura o pecado.
o povo de Deus, né, não procura um pecado, ele peca involuntariamente, né? E esse pecado não é imputado, né, aos olhos de Deus, porque não é um pecado premeditado, não é um pecado que diz assim, não, eu sou de Deus, estou protegido, vou me enganar, eu vou enganar meu irmão, né? Um engano pequeno, mas por menor que seja esse engano, né, ele vai ser imputado. Por quê? Porque você programou a fazer esse pecado, mas o homem justo que vive perante a justiça de Deus, ele peca em olhar, porque nos dias de hoje o pecado está ao palmo do seu nariz, né? Está a um palmo dos seus olhos nos dias de hoje, né? O pecado está assim. A legião do mal trabalha nesse sentido para que o povo de Deus, né, venha se ser destruído, venha se corromper. Esse é o trabalho da legião do mal, da legião de Satanás, porque se não fosse assim, a primeira geração que Deus criou, né, a de Eva, logo lá em Adão, antes do dilúvio, essa geração, logo de início, foi criado a legião do mal e a legião do bem aqui na Terra, né? Foi estabelecida a legião do mal e a legião do bem, e ambas cresceram juntas, tanto uma quanto a outra. Mas a legião do mal prevaleceu, né, perante a legião do bem que estava na primeira geração, né? Essa legião se corrompeu, a legião do bem veio se corromper, e Deus viu que toda, né, estava quase toda perdida, né? Então, Deus ainda achou ainda 8 almas, né? Achou 8 almas compatível à legião do bem, né? Mas a legião do mal tragou a todos naquele tempo, e era milhões e milhões de pessoas mesmo, porque naquele tempo não tinha nenhuma instrução de Deus. A instrução era só para crescer e multiplicar, né? Não tinha nenhuma lei. Foi criada a desobediência, né? Que é o segundo pecado e o primeiro da terra, né? O segundo pecado e o primeiro da terra, que foi a desobediência à voz de Deus, à palavra de Deus, quando Deus diz lá ao casal que não comesse daquele fruto, né, da árvore da sabedoria, né, do bem e do mal. Então, estava ali, naquela árvore, estava ali a legião do bem e a legião do mal, onde eles iam ter o conhecimento dessas duas legiões quando comesse do fruto proibido. Então, quando ele comeu, eles vieram a ter, ele já tinha a parte do bem, que era não desobedecer. A desobediência faz parte da legião do mal, porque foi imputada por Satanás, né? Então, então, foi lado a lado, né? Crescendo, ambas. Não é que toda se tornou mal, não. Não se tornou mal, mas ambas foram crescendo lado a lado. Legião do mal, legião do bem. Nascia gente do bem, da parte de Eva e Adão, e nasceu a
parte mal também de Eva e Adão. O primeiro fruto foi da parte do mal, o segundo da parte do bem, foi abençoado. Depois, o mal destruiu o bem, que veio depois, né? E assim foi se criando a geração e essa legião criada, né, por Caim, crescida por ele, criada por Satanás e crescida por ele, essa legião, corrompeu toda a criação de Deus naquele tempo, né? Primeira, né, na primeira geração que Deus fez, Deus criou eles dois e eles multiplicaram abundantemente. E tinha milhões e milhões de pessoas, né? Tanto do bem quanto do mal. Só que a legião do mal chegou a corromper a praticamente todos. E quando Deus viu que a legião do mal estava tragando todos da legião do bem, que não ia restar ninguém aqui na terra pertencente à legião do bem, então Deus a destruiu, tirou aquelas 8 almas que ainda restava da legião do bem, né? E colocou para fora e destruiu a todos da legião maligna. Mas, depois, ao introduzir esses 8, um desses 8, que estava do bem, também começou a fazer coisa do mal, começando matando 2, né? Um dos filhos de Noé virou criminoso, então ele passou a ser da legião do mal. E daí, então, começou novamente, porque os anjos da maldade, os espíritos da maldade, não morreram, porque o espírito não ia morrer naquela água, porque ele podia pairar sobre ela, né? Então, dali em diante, quando Noé chegou para a terra firme para criar essa nova geração, um de seus filhos, Sé, foi de encontro à legião do mal e, através dele, cresceu novamente a segunda legião do mal e permaneceu a continuação da legião do bem. E, através desse filho, ele começou logo matando 2, né? Pode estar lá na história. Ele matou 2 e daí ele já se tornou do maligno, né? Da legião do mal. E aí cresceu novamente a legião do mal, cresceu a legião do bem e cresceu a legião do mal. E assim sucessivamente vem lado a lado, onde foram nascendo os escolhidos de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, para dar continuidade no povo de Deus. E os outros criou nações também diferentes para aumentar a legião do mal. E assim sucessivamente, essa batalha veio crescendo, 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 porque tinha os filisteus, que faz parte da legião do mal, Amorreu, e etc. Essa geração que veio lutando, Deus vem lutando. Depois Deus, né, houve destruição de fome, Deus resolve salvar a sua geração lá no Egito, né? Manda Jacó para lá, Jacó troca de nome de Jacó para Israel, e essa nação israelita cresce, vive muito bem no primeiro reinado, depois no segundo reinado,
todos os israelitas, filhos de Jacó, descendentes de Jacó, que era Israel, quando entrou lá no Egito, se tornaram escravos e foram no segundo reinado. No primeiro, não. No primeiro, o rei era da parte de Deus, onde José, né, tinha a sua força com Deus, porque Deus era com ele. Mas, no segundo reinado de Faraó, o povo passou, como ele era um reinado da legião do mal, né, que adorava ídolos, né? Eles adoravam deuses inventados, como nos dias de hoje, tem muitos deuses inventados pelo homem, naquela época também. Inventaram muitos deuses. E essa nação israelita se perverteram perante esses deuses, né? Que Deus faz, endurece. Não é que Faraó que não quis deixar aquele povo ir embora. E na primeira praga ele mandava ir embora, porque os deuses dele não tinham poder algum. Mas Deus fazia o quê? Deus endureceu várias vezes o coração de Faraó para que não deixasse o povo de Deus sair. Mas não era porque o Faraó não queria, era que Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo de Deus sair, para que o povo de Deus voltasse a crer em Deus novamente, piamente, crer em Deus piamente, porque eles, 400 anos, né, voltado para os deuses, né, voltado para os deuses, então, aquele povo israelita estava com a mente cauterizada para esses deuses, não para Deus. Se Deus chegasse lá, tirasse eles, como aconteceu lá na beira do mar, que eles disseram: oxe, se a gente veio para aqui, para morrer agora aqui, a gente não pode atravessar o mar. O faraó vem atrás da gente, vai matar nós tudinho. Melhor que a gente tivesse ficado lá. Várias vezes o povo israelita desejou estar lá como escravo no Egito, né? Devido quando tinha uma aflição, ele não perseverava em Deus, né? Ele logo deixava Deus de lado e botava fé nos deuses que eles tinham lá. Era assim que o povo israelita fazia, né? Então, cada praga que Deus mandava, Deus endurecia. Quando Faraó se prontificava a deixar o povo israelita ir embora, Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó para que o Faraó não deixasse. Era para o povo israelita ver aquilo que Deus estava fazendo contra o povo do Egito. Só com o povo do Egito, que era para o povo israelita acreditar piamente em Deus e eles acreditar que o Deus Todo-Poderoso tinha poder para fazer de tudo de bom para eles. Porque se eles saíssem de lá sem ter essa certeza, né? Se eles tivessem saído de lá sem ter essa certeza que Deus era o Todo-Poderoso, que podia tudo, eles não iam lá muito longe. Eles não iam, como eles fizeram várias vezes. Na travessia do mar, eles disseram: melhor que a gente tivesse ficado no Egito, agora nós vamos perecer aqui. Mas Deus faz outra maravilha para que eles crescem em Deus, para que eles vissem que Deus era o Todo-Poderoso, além daquela nuvem durante o dia e a noite, para guiar eles. Deus abre o mar, passa, mata todos os faraó que foram atrás dele. Eles chegam do outro lado do mar, glorificam a Deus, estão tudo contentes, porque eles acreditam que Deus é o Todo-Poderoso, né? Mas eles têm sede,
estão no deserto, tem fome, né? Estão no deserto. Aí o que é que eles dizem? Mas antes nós tivesse ficado lá no Egito, porque não estaríamos aqui passando sede e fome. Quer dizer, mais uma vez, eles desacreditam, além de tudo que Deus fez, endurecia o coração de Faraó para Deus fazer aquelas pragas todinhas, eles veem que Deus tinha o poder, né? Eles desacreditavam em Deus e desejavam estar lá no Egito como escravo. O povo faraó, até chegar na sua terra prometida, foram assim. Por isso é que Deus destruiu muito deles, né? Não foi nem os inimigos deles, foi Deus mesmo que destruiu eles próprios, por eles ser rebelde, né? Destruiu eles próprios. É como fez aquele bezerro de ouro, porque Moisés demorou chegar, aí eles com fome, com sede, fizeram um bezerro de ouro, pensando que aquele bezerro ia trazer comida, ia trazer bebida para eles. E não era nada disso, né, que aconteceu. Então, é isso que o povo israelita fizeram, né? E Deus endureceu, não foi o coração de Faraó que não queria deixar o povo ir. Deus fazia com que Faraó não deixasse o povo sair, que era para Deus fazer as maravilhas, para que o povo israelita acreditasse em Deus, porque ele já tinha a mente cauterizada naqueles deuses falsos. Nos dias de hoje andam gente dessa mesma forma, adorando santos criados pela mão do homem. Essas estátuas criadas pela mão do homem, onde ele se ajoelha, faz promessa, e etc., e faz capela com o nome dele. Só que isso tudo é vã, né? Isso não vem de Deus, mas sim da legião do mal, da legião de Satanás. Isso não é eu que estou dizendo, mas é o que Deus diz, né, desde o início. Vamos continuar, porque senão assim eu vou passar a tarde, ou vou passar o tempo justificando. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que não faça o bem e que nunca peque, né? Todos nós pecamos. Agora, como eu falei, né? Tem o pecado premeditado e tem o pecado que é pecado sem a pessoa pecar. Dá para entender aí, né? É um pecado que a gente olha assim, né? E se admira de uma coisa. Então, é um pecado perdoável por Deus, porque você pecou, você está em Cristo, está na doutrina de Cristo, mas você pecou involuntariamente, não foi voluntariamente, né? Não foi premeditado aquele pecado. Então, é um pecado que não é imputado, mas aquele pecado que você sabe que é pecado e faz, esse pecado será imputado tanto por você pagar antes ou no juízo final, né? Tampouco aplique o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, porque o teu coração também já confessou muitas vezes, tu amaldiçoaste a outros, né? Tem, né? A pessoa amaldiçoa alguém, depois, quando uma pessoa vem amaldiçoar a pessoa, também não reclame, porque você também já amaldiçoou alguém, a outro. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Quer dizer, a pessoa adquire a sabedoria, pensa que é uma pessoa sábia, mas ela ainda continua longe, né?
O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são rede e laço, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela, né? Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, preferindo uma coisa, né? Conferindo, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a razão dela. Então, o pregador confere se aquilo está correto dentro dos mandamentos de Cristo, dentro da lei de Cristo, para com aquele que prega uma coisa fora da doutrina de Cristo, que é uma doutrina pura, né? Um mandamento puro, sem erro, né? A qual ainda busca a minha alma, porém ainda não achei um homem entre 1000. Achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Né? Então, não achou um homem entre eu, achei 1000, mas uma mulher entre todas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém ele buscaram muita estultícia, né? Porque quando Deus criou o homem, ele era uma pessoa justa, reta, mas, de acordo aí, a mulher fez com que o homem se pervertesse, porque a mulher se perverteu primeiro, né? E em seguida ela perverteu ao homem. Capítulo 8 de Eclesiastes diz: a obediência devida ao rei. Quem é como o sábio? Uma pergunta. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então, devemos sempre estar cautelosos na presença de Deus, perseverar mais, não se apresse em sair da presença de Deus, né? Porque nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e
quem lhe dirá que fazes? Né? E quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio decidirá o tempo e o juízo. Né? Então, aquele que guarda o mandamento de Deus, a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, né, não experimentará nenhum mal. E o coração sábio discernirá o tempo e o juízo. O tempo mau e o tempo bom. O juízo reto e o juízo injusto. Porque para todo o propósito há seu tempo e juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, não é? Então, se você faz coisa trouxa, então vai pesar na vida do cristão. Se ele está e se desvia, aquilo vai pesar sobre ele, porque pode trazer a sua morte espiritual e a sua perda de vida eterna, né? Porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser, quem lhe dará a entender. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, né? Nenhum homem domina o seu espírito para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, né? Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade né? Livrará os ímpios, né? Então, o justo, né, não tem poder sobre o espírito, não tem poder sobre a morte, né? O ímpio também não tem, né? A impiedade não livrará os ímpios, ele vai se destruir de qualquer forma, né? Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem, né? Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Então, um homem pode dominar sobre o outro homem, né? Escravizar, mas é para a sua própria desgraça, né? Para desgraça sua. Assim também vi os ímpios quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade em que assim fizeram também, isso é vaidade. O pecador não é logo castigado. O pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidade, né? O pecador não é logo castigado, porque ele tem o tempo de arrependimento. Por isso, ele não vai receber o castigo logo assim que peca, né? Logo que transgride, ele não vai receber, porque Deus dá o tempo do arrependimento para que ele se arrependa, para que ele deixe o mal e venha para a legião do bem. E o justo vê-se muitas vezes em adversidade. O justo sofre, né? Fica doente, passa por atribulações, né?
porquanto não se escuta logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal, né? Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, né? E os dias se prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele, né? Então, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, né? E os dias se lhe prolongue, contudo, eu sei com certeza que bem sucede, mesmo fazendo pecado, né? Fazendo mal 100 vezes, mas com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Porque mesmo nós errando, mas somos tementes a Deus, porque esses erros, esses pecados, né, não é um pecado configurado, processado, premeditado, né? Então, são pecados que não levam à perdição, né? Mas, por quê? Porque temos o temor a Deus, né? Teme a Deus, né? E os teme diante dele, né? Porém, o ímpio não irá bem e ele não prolonga os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Então, o ímpio é diferente daquele que teme a Deus. O ímpio não teme a Deus, então ele não prolongará os seus dias, né? Que são como uma sombra, que logo ela desaparece, né? Porque ele não teme diante de Deus, não tem temor a Deus. Assim é o ímpio. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras do ímpio, e há ímpio a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Então louvei eu e a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá, né? Debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber. A, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a achará, e ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Capítulo 9 de Eclesiastes. As mesmas coisas sucedem ao justo e injusto. Gozemos os bens que Deus nos dá. Devera todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio.
tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Este é o mal que há entre todo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, o que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvário no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Então, enquanto há vida, temos esperança. É isso. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento, né? Muitos morrem e a passar de dias ninguém nem se lembra mais daquela pessoa que morreu, né? Também o seu amor e o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, né? Isso é uma coisa do ímpio, né? O amor, o ódio, a sua inveja também já pereceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vais, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente. O teu vinho, pois, já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo seja alva as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, né? O óleo é a palavra de Deus, é a unção, né? A unção é a palavra de Deus, o mandamento puro, a obediência à doutrina de Cristo. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida. E no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol, tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, Deus nos dá, né, todo o poder em nossas vidas para a gente fazer aquilo que a gente pensa, o que a gente planeja. Deus dá a força, dá tudo, né? Tanto a parte do homem mau, quanto a parte do homem de bem, né? Tanto da parte do homem de Satanás, quanto da parte do homem de Deus. Deus dá, tu tem de fazer, fazes, né? Conforme as tuas forças, porque depois de morrer, né? Para onde tu vais, não há obra nenhuma, nem projeto, nem nada. Então, tudo tem que se fazer aqui enquanto vivemos, né?
Porque na sepultura não levamos nada, lá não fazemos nada, não sabemos de nada, né? Depois que a carne morre, acabou-se, né? Lá debaixo da terra não tem nada para se aprender, para nada, nem fazer. Então, se tivermos de fazer, fazemos logo aqui. Se formos de fazer o bem. E aquele que faz o mal, que faça o mal e espere o seu julgamento, né? A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Então, a sabedoria de uma pessoa é muito mais, vezes mais útil a outro do que aquele que tem, né? Do que aquele que possui. Eu sou uma pessoa sabida, mas a minha sabedoria não me faz coisa boa a mim, ela só serve para fazer boas obras para o próximo. Essa é uma boa sabedoria. Voltei-me a vir e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então, né, tudo a seu tempo, né? Não adianta você andar ligeiro demais para querer uma coisa, né? Porque não é do ligeiro a carreira, né? Se você é muito corredor, corre para ter uma coisa, mas você não vai conseguir porque não chegou o tempo, né? Então, né, a oportunidade ocorre a todos, né? Que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então, não adianta se desesperar, né? Vou falar da vida material, né? Um exemplo da vida material, se você está querendo uma casa, porque eu vou me matar de trabalhar, vou trabalhar de dia à noite para eu conseguir fazer minha casa. Tudo bem, você está perseverando, você está se esforçando, mas você só vai conseguir ao seu tempo, ao tempo determinado por Deus, porque não é ao tempo do homem que o homem consegue aquilo que quer, né? É tudo ao tempo de Deus. Deus é quem determina. Não adianta. Se um corredor, ele corre, é muito corredor, mas ele pode chegar em segundo e chegar em terceiro lugar. E aquele que está correndo com ele, que vai na intenção só de correr, sem ter a intenção de ganhar, ele vai e ganha daquele que tem a intenção de ganhar, né? É assim que Deus trabalha na vida do homem, né? Não adianta você descabelar, não, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, mas tudo só sucede ao tempo determinado por Deus. Não adianta você se apressar. Então, como já li anteriormente, né? Tudo a seu tempo, não adianta você correr demais, se apressar demais, querer demais, porque não acontece. Mesmo que você queira, mesmo que você tenha, você não vai conseguir. E se você conseguir, logo vai embora, né? Porque não é ao tempo de Deus. Então, espere em Deus, tenha perseverança. Eu li um capítulo, um versículo aí na frente, e muito anteriormente, que fala assim, dessa forma, né? Para que o homem tenha cautela, não seja demasiadamente, né? Como está o justo, o ímpio, etc. A pessoa não deve ser demasiadamente, vá com cautela. O que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pesca com a rede maligna, e como
Os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles, né? Então, como eu estava falando, tudo tem seu tempo, não adianta se apavorar, não porque eu preciso, não porque isso, não, eu estou doente, ah, Deus, eu estou doente, me cure. Não, espere em Deus, tome seu medicamento cautelosamente, e aí, quando chegar o tempo da sua cura, você será curado. Quando chegar o tempo de você ter alguma coisa, você terá aquela coisa. Pode passar um ano, dois, três, quatro. Você pode até morrer antes, né? Também. Mas espere cautelosamente. Não se apresse. Espere pelo tempo de Deus, né? Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande, né? Eu vou repetir aqui. Que também o homem não sabe o seu tempo, né? Nós não sabemos o nosso tempo. Nós programa um tempo, mas o tempo é de Deus, né? A gente programa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou chegar naquela hora em tal canto, mas a gente programa, mas não é nosso esse tempo. Você pode dizer assim, tal hora, fulano, eu vou chegar aí na tua casa. Você sai naquela hora antes para chegar naquele horário que você predeterminou de chegar lá, mas durante o seu caminho pode acontecer algo que vai impedir de você chegar naquele tempo que você programou. Mas se você programa e diz, se Deus quiser, chegarei, né? Nesse tempo, se Deus permitir. Então, é um tempo predeterminado por Deus para que você possa alcançar aquele tempo que você programe, mas vai ser pelo tempo de Deus e não pelo seu tempo, né? Porque está escrito que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pesca com a rede maligna e como os passarinheiros se prendem com os laços. Assim se enlaçam também os filhos dos homens, né? No mau tempo, quando cai de repente sobre eles próprios, né? Também vi esta sabedoria debaixo do sol que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes, né? E entrou-se nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio deve em silêncio ser ouvida, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens, né? E como? Capítulo 10 de Eclesiastes. A loucura é a causa de muitas desgraças, né? A loucura não é uma pessoa doida, né? Uma pessoa doida não sabe o que faz, mas uma loucura de má índole, de má intuito, né? De perversidade, ela vai trazer desgraça para si próprio, né? Vamos ler. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar
um unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra, um pouco de estultícia. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todo que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Levantando-se contra ti o espírito do governador, levantando-se contra ti o espírito do... Não deixe o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Então, não devemos, né, que uma pessoa de má deixe um lugar, deixe entrar em lugar, né? Porque a submissão é um remédio, é melhor ficar quieto, é um remédio que aplaca as ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo, né? Porque, por serem ricos, eles se exaltam, mas não têm, né, poder, porque tudo é vaidade e perdição. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servo. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedra será maltratado por ela, e o que racha lenha expõe-se ao perigo, né? Verdade? Você carrega a pedra e com ela pode ser apedrejado. Você racha a lenha com o machado pode revelar e causar um dano, né? Dar um corte na perna, o machado revela, pode, né, acontecer isso. Pode voar uma lasca de lenha e entrar na pessoa, tudo isso pode ocorrer, né? Como diz aqui, aquele que transporta a pedra será maltratado por ela. E o que racha a lenha expõe-se ao perigo, né? Ele está ali rachando a lenha, mas pode levar algum açoite, né? Ou do machado, ou de alguma lasca que voar quando ele bater. Se estiver se tiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor. Mas nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim do seu falar um desvario péssimo. O tolo multiplica as palavras, porém o homem não sabe o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabem
como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem, e não para bebedice. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria. E por tudo o dinheiro responde. Nem ainda o teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves do céu levantaria a voz, e os que têm asa daria notícia do assunto. Capítulo 11 de Eclesiastes. Façamos o que é bom no tempo oportuno, né? Então, devemos, cada oportunidade que temos nessa vida, fazer o bem aos nossos inimigos, ao nosso próximo, nossos irmãos, né? É isso que devemos fazer sempre. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Glória. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave a luz e agradável aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todo ele se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, o jovem, né, recreia-se no coração, nos dias da tua mocidade, andes pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas trará Deus a juízo. O que é que quer dizer com isso? Que no caminho do coração do jovem que ele vai crescendo, ele deve procurar um caminho que seja o caminho de Deus, que seja dentro da doutrina de Jesus Cristo, nos mandamentos de Jesus Cristo,
dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu, para que não seja julgado, porque todas essas coisas te trará Deus a juízo, né? E se você for uma pessoa que não mereça ser julgado, melhor ainda, né? Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, né? Que é isso que eu estou falando. Porque a adolescência e a juventude são vaidades, né? Isso é muito bom. Capítulo 12 de Eclesiastes, capítulo do livro que eu estou lendo, né? A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte, né? A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Uma pessoa já jovem já deve ir se fortalecendo nessas coisas, se preparar para ficar velho e também para morrer. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te de Deus, que foi Deus quem te criou, né? Você jovem, né? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quem te criou? Foi teus pais, né? Mas quem te criou, na verdade, foi Deus, né? Antes que venha os maus dias e chegue os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Então, honra teu pai, honra tua mãe, obedece a teu pai, obedece a tua mãe, ouve o que eles têm a te dizer, porque eles são o teu criador, né? Primeiro Deus, segundo teus pais, então ouve eles, né? Obedece, né? Para, né, que nos dias maus e cheguem aos anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento, né? Muito triste isso, né? Você dizer que não tem contentamento nos teus pais que te criou, que te fez, principalmente Deus. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem pouco e se escurecerem os que olham pela janela. Vamos, né? Antes que escureça o sol, que é isso, né? E a luz, seus olhos, a sua visão, né? E a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois de chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, que é os guardas, as suas pernas, né? Tá trêmula, suas mãos trêmulas, né? E se encurvarem o homem forte, né? Tá velhinho, né? Já tá cacunda ali, né? Se encurvarem, né? Os homens fortes, e cessarem os moedores. Meus moedores, já não tenho mais moedores, né? E cessarem os moedores, cair os dentes, né? Por já serem pouco mesmo, o meu já só tenho 4, né? 2 em cima, 2 embaixo, cessarem, que já serem, por já serem pouco, e se escurecerem o que olha pela janela, né? E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído, né, da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, né? Então, você não vai ficar moco, não vai ouvir. Como também quando temerem o que é alto e houver espanto no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso ao gafanhoto.
O gafanhoto foi um peso e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu, né? O espírito de vida, o sopro de vida, né? Volta para Deus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando campo muitos provérbios, né? Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos, né? É isso que devemos fazer, guardar as doutrinas de Cristo, os mandamentos de Cristo, para que possamos um dia alcançar a vida eterna. Procurou o pregador achar palavra agradável e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, que quer seja bom, quer seja mal. Então, não adianta você fazer nada escondido, porque Deus sempre está vendo. E no último dia, você vai ser contabilizado, né? Não adianta você estar dizendo, ei, eu estou adorando a Deus, mas se você está adorando falsamente, Deus também está vendo. Se você está fazendo boas obras, o intuito de ser exaltado, ser glorificado pelas suas boas obras, não as faça, porque Deus está vendo. E isso são obras vãs. As obras que devemos fazer são obras de amor, obras, ajudar o próximo, mas com primeiramente amor de Deus, amor a Deus e amor àquele que você vai ajudar. Não faça nenhuma obra para ser glorificado, para se glorificar. Deixe que Deus glorifique nas suas obras, não você se glorificar em suas obras, né? Esse é o dever de todo cristão. Tudo que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda o seu mandamento, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, né? Até tudo que está encoberto, que seja bom ou mal. Então, não faça obra boa, não faça obra má. E se faz obra boa, não faça pensando em ter recompensa, em ter em ser exaltado. Não faça obra com esse pensamento. Faça obra pelo amor de Deus. Ajude
ao seu inimigo, ao seu próximo, ao seu irmão, mas pelo amor de Deus, não para que você venha ser glorificado. Deixe que Deus o glorifique pelas suas obras. Esse é o mandamento das doutrinas de Cristo, né? E dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Um grande abraço a todos. Vou parar por aqui. Terminei o livro de Eclesiastes. Deixe o seu joinha, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e tenha um dia.